Quero contar para vocês como foi a nossa viagem a Ouro Preto. Decidimos visitar a cidade porque sabemos que lá tem muita história, muita comida boa, muitas coisas que a gente gostaria de ver. Oi, estamos aqui em Ouro Preto, chegamos ontem. Aqui é a pousada solar da Ópera e essa é a Rua Conde de Bobadela, que eu vi que é uma das ruas mais bonitas que tem aqui em Ouro Preto. Agora a gente está subindo aqui a Conde de Bobadela. Eu e meu boy. Oi, boy. Vou subir pela rua direita. Ah, o nome é Rua Direita. Então agora vamos subir a Conde de Bobadela. Olha só quanto artesanato bonito. A culinária mineira, a escultura mineira, tudo isso nos encantou demais. Olha que temos aqui cachorrinhos pela rua, sendo alimentados pelas pessoas que moram ali. Isso é muito bonito de ver. Agora nós vamos subir aqui em direção à praça principal de Ouro Preto. A gente sabe que Tiradentes foi morto em 1792 e a cabeça dele foi exposta neste lugar. Quando, da ocasião da proclamação da República, decidiram fazer uma homenagem e colocaram a estátua de costas para a Casa dos Governadores como se fosse um protesto. Essa é a praça principal. Por causa dos altos impostos que Portugal impunha à sua colônia, as ordens religiosas resolveram investir o dinheiro em igrejas, que seria uma forma de o dinheiro não escoar para as mãos dos portugueses e poder permanecer no solo brasileiro. Essa é a praça principal, muito bem preservada. E agora vamos à primeira igreja, essa é a igreja Nossa Senhora do Carmo. A portada dessa igreja foi feita pelo Aleijadinho. Ela é uma igreja bastante imponente, localizada num dos lugares mais altos da cidade. Nós tínhamos muita curiosidade de conhecer. Ela é a igreja da Ordem Carmelita. E antigamente era a capela de Santa Quitéria. Então, no altar ainda temos a imagem dela. Esta pintura do teto é mais atual. Não é uma pintura do século XVIII ou XIX. Mas a igreja em estilo rococó é bastante imponente, principalmente na fachada externa. É uma das que mais me chamou a atenção. Vale muito a pena visitar. Os comentários que a gente faz no vídeo às vezes não podem ser ouvidos porque estando em solo religioso, num ambiente sagrado, nós não podemos falar muito alto. Então a gente recebe muita informação dos guias, mas às vezes não podemos falar para ser ouvido no áudio. Esses azulejos que você vê, esses azulejos são azulejos verdadeiros e da única igreja de Minas Gerais que tem azulejos, porque o azulejo era algo bastante caro e às vezes eles eram obrigados até a fazer em madeira, como vocês vão ver na outra igreja, São Francisco de Assis, que nós temos a madeira representando azulejos, sempre contando uma história, né? E aqui é o consistório. Consistório é como se fosse a sala de reuniões de uma igreja, fica atrás do altar, onde tem uma pia batismal, onde temos os lugares para guardar as alfaias, né? Que seriam as roupas, que eram guardadas em gavetas. E este consistório da Igreja Nossa Senhora do Carmo é um dos mais lindos que eu já vi. Temos aqui os objetos da profissão de fé, os castiçais e aqui uma obra inacabada. Agora a Igreja das Mercês de Baixo. Fizemos algumas imagens de drone.
E nenhuma igreja tão rica em história como essa igreja que vemos agora, a Igreja São Francisco de Assis. Porque ela foi projetada pelo Aleijadinho, tem algumas características de uma igreja militar, como as torres. Nós temos alguns detalhes que nos lembram a militarização. E agora a parte que eu considero mais importante, que é o teto da igreja, pintada pelo mestre Ataíde. É considerada a nossa Capela Sistina. Vocês vejam que beleza de teto, cheio de profundidade, as cores são maravilhosas, uma obra realmente muito profissional, persiste no tempo. Temos os altares todos em estilo rococó, que é um estilo um pouco mais despoluído, um pouco mais de destaque para as figuras, diferente do estilo barroco. Como eu havia falado anteriormente, esses não são azulejos, mas sim imitações de azulejos feitos de madeira, pintados pelo mestre Ataíde. Aqui falamos sobre os túmulos, né, que pessoas que tinham bastante condições financeiras a ponto de serem enterradas dentro das igrejas, e quanto mais próximo do altar, mais denotava a excelente condição financeira. Agora aqui temos dois altares púlpitos, né, feitos pelo Aleijadinho. Agora estamos no consistório, também temos desenhos no teto, não são tão lindos quanto da igreja Nossa Senhora do Carmo, mas ainda assim temos aqui uma obra atribuída ao Aleijadinho. Bastante elementos que mostram a brevidade da vida, como o crânio, ampulheta, um coração. A ideia era demonstrar para as pessoas, né, o quão breves, quão pequenos os homens são diante da grandeza de Deus. Agora vamos descendo e encontramos alguém para nos falar sobre o paço. O paço ele só é aberto na Sexta-feira da Paixão e em uma outra ocasião também. E temos alguns pela cidade. Aqui nesse lado da cidade é o lado dos paulistas, se chama Antônio Dias, e do lado de lá era a parte dos portugueses. E vamos visitar a mina do Bijoca, passando pelas ruas de Ouro Preto. Vemos que as ruas são bastante graciosas, o casario muito bem preservado. E aqui neste cantinho nos chama a atenção um oratório, que é um lugar onde se tem uma imagem com os santos, onde as pessoas que eram muito assustadas, muito temerosas de assombrações, de ladrões, podiam fazer a sua oração num local que não era propriamente a igreja, mas tinha uma representação. E aqui temos a casa do Aleijadinho, onde o Aleijadinho viveu seus últimos dias. E vamos indo em direção à igreja Nossa Senhora da Conceição. Essa igreja é onde está sepultado o mestre Aleijadinho. Ela é uma obra mais antiga, é uma igreja que foi projetada pelo seu pai, Manuel Francisco Lisboa. E como ele era membro desta ordem, ele foi enterrado nesta igreja. E aqui temos o seu túmulo bem em evidência. Esse túmulo é onde está o mestre Aleijadinho, e ao lado temos o túmulo do seu pai. Aqui ele está nos mostrando onde está sepultado no túmulo 10 a musa do Tomás Gonzaga, e ao lado o pai do Aleijadinho estava anteriormente, porque eram pessoas de posses, né? Podiam ser. Ele está mostrando como que se faz a pintura antes de fazer a decoração com o ouro. E aqui temos um leão esculpido pelo Aleijadinho. Nós temos essa escultura particular porque ele, em tese, nunca tinha visto um leão, né? E agora eu passei para a mina do Bijoca. Fomos recebidos.
É bastante claustrofóbico, mas é interessante de conhecer as minas. Eles tinham opção por escravos mais baixos, né, para que pudesse adentrar nesses espaços tão pequenos. E uma história curiosa é que, como entravam com candeeiros, os candeeiros faziam fumaça e muitas vezes havia perigo de intoxicação. Então, para resolver esse problema, eles levavam um passarinho e ficavam olhando para o passarinho. Se o passarinho desse sinais de intoxicação, de mal-estar, eles saíam da mina correndo porque sabiam que provavelmente eles também seriam intoxicados. Aqui ela mostra o quartzo, que segue o ouro, né? Onde se encontra quartzo, se encontra ouro. Então eles seguem a veia do quartzo, que é mais visível, e retiram o ouro. Muitas vezes o ouro está entranhado no quartzo também. De maneira que muitas vezes o ouro era retirado em pó. Para mostrar o magnetismo das paredes, a gente tem um imã. E terminamos a nossa visita. Agora vamos para a feirinha de pedra sabão. Fica na frente da igreja São Francisco de Assis. Tem coisas lindíssimas feitas com a pedra. Ela aceita escultura, aceita risco, aceita tinta. Eles fazem um sem número de obras de arte. Mas é bastante pesada. Para carregar a pedra sabão é pesada. Mas vale a pena visitar, tem muita coisa bonita. Ouro Preto é muito rico em minérios, em pedras preciosas. Vale muito a pena. Essa é a ponte Antônio Dias. E aqui nós estamos visitando a casa de Marília de Dirceu. Esse chafariz foi construído em frente à casa e era a casa onde morava a musa do poeta Tomás Antônio Gonzaga. Essa casa fica mais abaixo e ele da casa onde ele morava, que fica em frente da igreja São Francisco de Assis, lá no alto ele enxergava a casa dela. E por sinais eles marcavam seus encontros na ponte ou no chafariz. Agora vamos a um lugar muito lindo. É a igreja Santa Efigênia dos Pretos, que é construída num local muito alto. Nós temos uma vista de toda a cidade. Aí existem bastante histórias a respeito. Essa igreja estava fechada nesse dia, mas é a igreja que tem um Papa negro. Essa capela é uma capela menor, chamada Nossa Senhora das Dores, fica mais abaixo. E a impressão que nós temos é que cada bairro tinha a sua igreja. Cada grupo de pessoas que eram devotas a algum santo tinha o seu lugar de adoração. Aqui nós podemos enxergar a Igreja da Conceição, a Igreja das Mercês e lá em cima o Museu da Independência e atrás dele a Igreja Nossa Senhora do Carmo. A princípio parece difícil, mas quando você começa a passear por Ouro Preto, você começa a se localizar, começa a saber onde ficam as igrejas. Não é possível visitar todas, porque são muitas, mas as principais nós tentamos mostrar para vocês. Agora vamos aqui, casa de Tomás Antônio Gonzaga, o nosso poeta que participou da Conjuração Mineira e foi exilado, em África. Não teve condenação à morte como Tiradentes, mas ficou longe da cidade que amava, da mulher que amava, e foi exilado na África. Depois teve seus restos transladados para a cidade de Ouro Preto e agora estão depositados ali no Museu da Independência, assim como os outros inconfidentes.
Não gosto desse nome Inconfidentes, né? Porque tem a ver com falta de confiança em relação à coroa portuguesa. Mas Ouro Preto é muito apaixonante. É uma cidade que vale a pena conhecer. Tivemos muita sorte, foram dias muito lindos. Na casa de Tomás Antônio Gonzaga, pedaços dos seus versos. E agora funciona um lugar de artesanato. Temos ainda alguma imagem de Marília. Essa é uma escultura que foi feita por ocasião de um aniversário. Mas antes, como ninguém é de ferro, vamos almoçar. Esse almoço foi um almoço muito delicioso, como todos os outros que comemos lá. A comida mineira tem algo de muito especial, uma comida caseira, uma comida, a princípio parece simples, mas quando mistura no prato todos os sabores, é algo impressionante. Agora estamos na igreja da Nossa Senhora do Pilar, que é a segunda igreja em maior quantidade de ouro que nós temos no Brasil. Quando falamos de ouro, são feito o douramento, né? O douramento o ouro é passado, pintado por cima das imagens e dá esse aspecto muito bonito. Aqui nós conhecemos o senhor Taquinho, o senhor Eustáquio, que fez um excelente trabalho nos guiando, com muitas informações, coisas muito interessantes, contando-nos sobre essa concorrência entre as irmandades, né, as ordens terceiras, que não seriam as ordens religiosas oficiais, mas sim as dos leigos, né, que se encarregavam de construir cada qual a sua igreja, e como se fosse uma disputa, quanto mais ouros, quanto mais detalhes, tanto mais agradavam as pessoas. Existe também algo de ostentação, porque realmente quando você entra em uma igreja dessa, você sente uma sensação de que você é pequeno, né? E de que Deus é muito grande. E ele disse algo interessante, que seria como se fosse o Instagram da época, né? Era mostrando o que tinha de mais bonito, de mais precioso, de mais luxuoso. E os fiéis ficavam bastante impressionados. Lembre-se que estamos falando de pessoas do século XVII, do século XVIII, que não tinham acesso a muita informação e ficavam impressionados com os altares, com as imagens. Realmente é impressionante. O nome de Aleijadinho é um dos nomes mais comentados, né? É um dos nomes mais famosos. Porém, não podemos esquecer que muitas pessoas trabalharam para que tudo isso acontecesse na cidade de Ouro Preto e nas outras cidades mineiras. Existem muitas obras de mestres de ofício, de pessoas que eram bastante talentosas. Aqui o senhor Eustáquio, ele nos mostra uma cômoda que é feita de uma madeira inteira de uma árvore. E nos mostra que essas gavetas eram para guardar as alfaias, né, que eram as roupas dos sacerdotes, e elas deveriam ser guardadas esticadas, assim, não poderiam ser dobradas essas roupas. Mostra o período também dos móveis, né, que conforme o pé nós sabemos qual o período. Então, se era Dom José, se era Dom João,
se era Luís XV. Então, pela feitura, pelo formato de um móvel, a gente pode saber a que época ele pertence. O senhor Eustáquio, ele tem bastante informações também, não poupa as informações. Foi muito interessante essa visita. Aqui nós estamos no consistório da Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Essa igreja é bastante preservada. Essas imagens que ele está nos mostrando são imagens que eram feitas com o intuito de mostrar às pessoas, né, o medo do inferno, o que guardaria elas se elas fossem vistas morressem em pecado, né, como que seria a vida pós-morte das pessoas que não se dedicassem a Deus. E as imagens são bastante assustadoras. Aqui também ele nos fala sobre a influência chinesa, sobre a influência indiana nos santos, né, que é perceptível. E aqui nós temos um túmulo que foi feito para Dom José, que faleceu em Portugal, e foi feito esse móvel para que fizesse uma missa de corpo ausente. Aqui temos obras maravilhosas. Porque não era somente Aleijadinho, eram muitos artistas, inclusive os ajudantes de Aleijadinho, né, que eram seus escravos, era uma época escravocrata. Eles foram responsáveis por muitas obras que têm o mesmo estilo do mestre Aleijadinho. Faziam com o mesmo capricho, com o mesmo rigor que o mestre fazia as suas obras. Olha quanto ouro nessa igreja Nossa Senhora do Pilar. Agora um momento divertido. Resolvemos fazer alguns foguinhos ali na rua. E aí encontramos, né, nesse momento, o nosso poeta. Vou deixar o poeta com vocês. De um diamante fosse brilhante nesse dia do seu entender. Faça de você como se fosse a estrela mais linda e a brilhar do seu entender. E entenda que a vida é uma passagem, uma viagem, mas faça essa viagem como se fosse um pensamento único do seu entender. Faça você não de passados, de bagagens pesadas, mas faça você de um segundo de uma nova jornada. Mas para pensar no lindo tesouro, a gente não vai esquecer do nosso cachorro. Até bom, hein? Nossa última noite em Ouro Preto. Vamos dar uma volta, já estávamos com saudade da cidade. Foi muito bom, eu recomendo a todos uma visita, porque a cidade é muito maravilhosa. Só uma sugestão, que os carros não circulassem por essa praça principal. De volta à nossa pousada e pela manhã vamos fazer a viagem para Tiradentes. Tiradentes é uma outra cidade histórica também. Mais cachorrinhos, todos os cachorrinhos alimentados, moradores de rua. Ouro Preto deixou saudades. E agora já estamos em Congonhas do Campo. Por ocasião do fim da vida de Aleijadinho, ele foi contratado para fazer esses profetas. É uma obra impressionante. Essa igreja de Bom Jesus de Matozinhos está localizada no alto. Então nós temos uma vista maravilhosa. Foi colocada em um local privilegiado.
umas imagens de drone dão a dimensão da beleza desse lugar. Horário de missa, as pessoas circulando, bastante movimento nesse santuário. Cada profeta tem o seu nome esculpido e os famosos leões de Aleijadinho. O dia estava particularmente lindo. Não é perto de Belo Horizonte, mas vale muito a pena. E já estamos em Tiradentes, a cidade graciosa, uma cidade bastante frequentada pelos mineiros. Temos um casaril muito bem preservado, temos uma atmosfera muito boa, uma cidade bastante agradável. Bem menor do que Ouro Preto, né? E assim chegamos a Tiradentes. Eu deixo vocês com as imagens dessa cidade muito graciosa. Vale muito a pena passear pelas ruas, ver o casaril. Nós também fizemos umas excelentes refeições, ficamos em uma pousada muito agradável. E é uma cidade que deve ser melhor explorada. Nós estávamos já com o nosso tempo contado, mas tirando as carroças e os passeios de a cavalo, que não aprovei muito, a cidade é maravilhosa. Curtam aí e, se puderem visitar, fiquem à vontade. Tiradentes é uma cidade muito agradável. É roseira branca que a avó semeou no jardim. Sou carro de boi, sou canção e paz, sou montanha entre a terra e o céu, sou Minas Gerais, sou Minas Gerais. São águas, montanhas e um fogão a lenha, a cerâmica e o canto do Jequitinhonha. São igrejas, são minas, é o Barroco, Ouro Preto e a Maria Fumaça. É da Trembão Mineiro, Diamantina, Caraza, Gruta de Maquiné, Cascadanta caindo, Congonhas do Campo, São João del Rei,